bom dia. O pessoal entrou em contato comigo falando: Fábio, você mostrou como plantar, mas acabou não falando sobre qual seria o melhor momento de você fazer o replante, né, de uma catleia ou então de uma orquídea. Qual que seria o momento ideal para você fazer o replante de uma orquídea? Bom, muitas pessoas indicam que assim que termina a floração, né, de uma planta, que você deva, a partir desse momento, fazer o replante, tá? Eu diria que você deve ter um pouco de cuidado com essa informação. Para a grande maioria realmente das espécies, os gêneros, você vai realmente ter sucesso quando você fizer um replante assim que terminar a floração. Porque sempre que as orquídeas terminam a sua floração, elas começam a emitir nova brotação, com isso, consequentemente, raízes também, tá? Não é o que acontece, muitas vezes, com essa planta aqui, tá? Então, ó, uma outra característica para você entender qual seria o momento certo de você trocar de vaso, né? Qual que é o momento de plantar? O momento de plantar é sempre que a sua planta estiver emitindo brotação nova e raízes, como essa daqui que você está vendo, tá? Essa aqui se trata de uma Cattleya ludmaniana. Nesse caso, Cattleya ludmaniana, por exemplo, se você for seguir essa tese de terminar a floração, aí eu faço o replante, você pode ter um grande problema. Isso porque a Cattleya ludmaniana, ela enraiza primeiro e floresce depois, tá? Então você deve ter muito cuidado, tá? Mas sempre que as plantas estiverem emitindo nova brotação e raízes, tá? Que você está vendo aqui, esse é o momento correto para você fazer a troca de vaso, tá? Vou mostrar um outro exemplo para você aqui. Aqui eu tenho essa Miltonia, ó, dá uma olhada, tá? Isso aqui é um híbrido natural, inclusive, gente, entre Miltonia Regnelli e Miltonia Candida, acho que é isso aí, acho que é Binotti, né? É o resultado que deu, Miltonia Binotti, híbrido natural, tá? Ó, dá uma olhada nas raízes dela, tá? Então são raízes que estão saindo para fora do vaso, que sugere que a gente deve fazer um replante dela, certo? Só que não são raízes que estão com aquelas pontinhas verdinhas. Então eu devo esperar a floração terminar, a brotação nova vai começar a emitir raízes novas, e aí sim é o momento então de eu tirá-la do vaso, replantar e ter sucesso nesse replante que eu vou fazer, tá? Então o que vocês devem ter na cabeça não é nem o término da floração, mas sempre o início de uma nova brotação e raízes, quando vocês começarem a perceber raízes nas suas orquídeas, tá? Existe um grupo de plantas que você não tem como ter essa visão, tá? Phragmipedium, isso aqui é uma Phragmipedium grande, né? Planta terrestre, assim como as Paphiopediums e etc. Normalmente essas plantas terrestres você não consegue ver, por exemplo, esse verdinho, né? Como é que eu vou fazer agora? Então, no caso de Phragmipedium, Paphiopedium, Cymbidium, pode ser de 30 até 60 dias após o término de sua floração. Assim, você fazendo esse replante, você vai ter sucesso, ok? A partir desse período, elas já emitiram novas raízes, pode ser bem perigoso você efetuar uma troca de vaso, por exemplo, numa época muito fora da floração dela. Lembrando que tem muitos gêneros de orquídeas, por exemplo, no inverno, que entram em dormência, tá? Então, se apegue a conhecer a sua planta, a saber um pouquinho mais sobre a época de sua floração, para que você possa, então, ter mais sucesso com isso. E se você usar dessa técnica de simplesmente utilizar, de olhar nova raiz, brotação vindo, esse vai ser sempre um bom momento para você efetuar a troca do seu vaso, tá bom? Mostrar para vocês também, por exemplo, essa Lelea anspis, ela tá aqui crescendo, ó, totalmente já para fora do vaso. Então, terminando a sua floração, eu certamente vou fazer a troca de vaso dela, tá? Então, sempre que termina uma floração, normalmente as orquídeas emitem nova brotação, tá? Prazo de 30 dias após a floração, elas começam a emitir nova brotação, a gema começa a se desenvolver, emitir raízes, e esse vai ser sempre um bom momento para você trocar de vaso e fazer assim, então, um plantio com sucesso, tá bom? Então, esse era um vídeo complementar que eu queria estar deixando para vocês entenderem um pouquinho de qual seria o bom momento para você fazer um replante de uma orquídea que você tem no seu cultivo aí, tá? Para você não cometer enganos. Cattleya ludmaniana, entre outros grupos, outros gêneros também, possui essa característica de enraizar primeiro
e florescer depois, então fique atento aí, tá bom? Super beijo, até quinta-feira. Bom, agora é só um complemento, tá? Caso você não saiba como plantar, por exemplo, uma Paphiopedium, uma Phragmipedium, é só clicar no cantinho aqui, em cima da minha cabeça, que você vai ver, tá? Você pode estar clicando nesse card, né? Esse izinho que tem aqui em cima. Clica e você vai estar acompanhando o vídeo que eu faço plantio, né? De uma Paphiopedium. E se você também gostaria de estar acompanhando aí o plantio de uma Cymbidium, né, que são plantas terrestres, um pouquinho diferente de catleias, dessas plantas mais comuns que a gente tem no nosso convívio, você pode estar clicando então desse lado aqui do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui o quadradinho para você poder clicar e ver como plantar uma Cymbidium, como você pode fazer o replante dela, tá certo? Então agora nessa quinta-feira nós vamos estar falando sobre rega, um pouquinho mais sobre substrato, então não perde, se inscreve no canal, se você gostou deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo. Até quinta-feira, espero você lá. Agora sim, tchau, tchau. Why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light.